cara, não sei se você tem um contexto aqui, mas assim, me use durante os 15 minutos da forma que você quiser, assim, trazendo realidade pro teu negócio, assim, o que você tem de problema na mão, estruturar alguma coisa que você precisa fazer, assim, me use, literalmente. Beleza. É engraçado chegar aqui, né? Porque a gente que acompanha tá... Parece que já conhece. Tá ligado? Assim, parece que isso aqui é meu dia a dia, é engraçado. Pô, que legal, cara. Mas beleza, vamos lá. Cara, assim, a gente tem uma empresa de software, né? Tecnologia. Tá. E aí a gente faz software no mercado de nicho, que é onde os nosso CEO, né? O nosso diretor-geral e o outro sócio dele trabalham desde sempre, tá? E aí fizeram a empresa e tudo mais. Cara, assim, o que eu vejo mais só contextualizar o mercado de logística, tá? Tá. O que eu vejo mais de problema, cara, assim, eu não sei, eu atrelo muito isso ao mercado, e aí eu não sei se isso é fato ou se é algo que eu penso. Que eu não consigo gerar os leads que eu gostaria, na velocidade que eu gostaria, do jeito que eu gostaria. Outra coisa também é... Quando você diz logística, é transporte? Transporte e logística mesmo, navegação, etc., comércio exterior, tá. importação, exportação, tá. Por aí vai. A gente tem um produto legal, a gente consegue entregar bem tudo que a gente negocia, só que o que eu vejo de dor a gente não, talvez seja por não gerar lead ou não por estar em peso no digital, talvez sempre ali no olho da galera gerando alguma coisa, um conteúdo ou mostrando, ó, tô aqui, cara, tenho isso, trabalho com fulano, com ciclano, alguma coisa do tipo. Tá. E aí não consigo gerar negócio. De gerar negócio na velocidade que eu hoje gostaria. Tá. Né? Legal. Qual é o ticket do que vocês vendem, assim? Quanto vale um projeto no bolso de vocês? Não a importação que você faz, por exemplo, mas no bolso de vocês, quanto vale um negócio? Cara, no total, ao longo do contrato inteiro, 180, 200k. Tá. Legal. Então, isso diluído, são vendas grandes, o cara te paga ao longo do tempo, mas são vendas grandes, assim. São. Esse era o meu ponto. Não é uma venda que você está vendendo por impulso. Não é uma venda que você está vendendo para preencher uma necessidade momentânea, assim. São vendas de, assim, o cara está escolhendo um parceiro de negócio para ele. Exatamente. Então, fechado. Então, primeira coisa que eu já te digo é que você, às vezes as pessoas colocam o peso todo na comunicação quando por várias vezes o gargalo está em vendas. Então, esse é um ponto que eu queria explorar com você. Tá. Gerar mais oportunidades. E aí eu vou dividir em dois. Vamos falar de marketing, comunicação, depois a gente fala de vendas. Beleza. Na parte de gerar oportunidades via canais digitais, de duas uma. Ou você tem uma geração de negócios espontânea, que é o que a gente chama de HR, por exemplo, que é um hand raise, a pessoa levanta a mão e fala, pô, eu quero trabalhar contigo, que é como a gente faz aqui. É o nosso principal canal, as pessoas levantam a mão e falam, ei, eu quero uma campanha publicitária pela Velar Mídia. A forma que você faz isso é se mantendo no top of mind das pessoas o tempo todo. Então, hoje em dia, é basicamente muito difícil que um profissional de comunicação, quando pense numa agência, não pense na gente. Perfeito. Como é que você faz isso? Conteúdo dentro das plataformas sociais. Então, você não precisa fazer todos. A gente faz todos, mas você não precisa. Tá. Fotos, vídeos, textos e áudios distribuídos nas 7, 11 plataformas digitais, amplificados com mídia. Tá. Sem objetivo nenhum comercial. Quando a gente chama o Edwin Júnior aqui, CMO da Dominus, para bater um papo com a gente, cria um podcast a partir disso e coloca R$3.000 em mídia para falar que lançamos esse podcast, além de promover isso, cara, na nossa base de centenas de milhares de e-mails, nas nossas redes todas, não tem um objetivo, não tem uma propaganda escondida da Velar Mídia. Eu tô gerando valor dentro do ecossistema que eu quero, que é o de altos executivos. Perfeito. Então, é assim que você se mantém no top of mind das pessoas e gera as iniciativas proativas dos clientes para você. Você está sempre ali falando do tema, na hora que ele precisa de alguma coisa, ele vai até você.
Então esse é um ponto. Audita se o que vocês fazem lá, tudo tem um caráter meio vendedor, tipo, faça negócio com a gente, a maior empresa de logística do Brasil, se é esse ângulo, isso está jogando em outra parte, isso não vai fazer você ficar no top of mind das pessoas. Então, produção de conteúdo. Por exemplo, eu diria que o teu negócio, se você executasse de forma brilhante a seguinte estratégia, estaria bombando daqui a 3, 5 anos. Que é você criar um podcast que fale do seu nicho. Então, por exemplo, você não precisa ter, igual o meu, centenas de milhares de visualizações por mês. Você poderia ter 1000 visualizações. Mas as 1000 visualizações que importam para você, dos 1000 diretores de supply chain, do setor que você atende. Perfeito. Assim, então, por exemplo, chamando outras pessoas desse setor, diretores de supply chain, diretores de logística, para bater um papo com vocês sobre os desafios da área. E se você executa isso durante 3, 5 anos, isso se torna um pilar de comunicação, você garantiu a primeira parte, que é estar muito mais no top of mind das pessoas do que você está hoje em dia. Então, se você atualmente não gera muitos HRs, é porque você não está no top of mind das pessoas. E o motivo de você não estar é porque ou você não produz o suficiente de conteúdo, ou o seu conteúdo não é bom o suficiente. Show? Show. Top of mind. Performance. Atrair negócios de maneira mais agressiva. Funciona 1000 vezes melhor quando você tem conteúdo espontâneo também. Porque aí a pessoa já te acompanha, já te enxerga como uma referência, já tem você no top of mind, é muito mais fácil você fazer um convite, vamos fazer negócio junto. Não é aquela parada tipo assim, olha o que eu tenho, ponto, né? Exatamente. Mas agora, aí você tem uma equação. Você pode operar só performance também, e funciona. E aí o motivo que talvez você não esteja gerando a quantidade de negócio suficiente, pelo menos minha experiência, se você tem um conteúdo bom, se você está produzindo, cara, textos, fotos, vídeos, etc., que falam da empresa, falam do que você faz, sim, mas ainda assim não geram negócio suficiente, geralmente, minha análise é que você está investindo pouco em mídia. Então, por exemplo, eu invisto, olha que loucura isso, eu invisto aqui na Avelar tanto em mídia paga quanto em empresas que têm ações na bolsa. Como? As empresas subinvestem dentro disso. E eu estou me aproveitando disso como uma oportunidade para tirar uma empresa do zero. A Avelar Media hoje vale 20 milhões, segundo o nosso último round. Sai do zero. Em um ano. Mídia. Então, assim, na maioria das vezes, quando você fala de performance, captura de lead, nutrição de lead no funil, preparação desse cara para uma equipe de vendas internas para poder fazer o primeiro contato. Geralmente, se você não gera oportunidade suficiente, está investindo menos em mídia do que deveria. Então, ponto. Mas agora, a gente entra na outra parte, que é qual é a estrutura que você está usando para fazer as vendas disso. O seu ticket é grande. Eu conheço pouquíssimas empresas que vendem tickets de 200 mil, 250 mil, 100% atrás de uma cadeira, atrás de um telefone. Essas empresas precisam de um tete-a-tete. Precisa de um cara sentado, você aperta a mão dele, você sente ele, é um field sales ali. Então, você pode até usar o digital para escalar a parte de pré-vendas, a parte de qualificação, a parte que coloca a pessoa a ponto de bala para um estrategista seu, um executivo de conta, ir lá e fechar o negócio. Mas você precisa de um tete-a-tete. Essas empresas que, no seu caso, estão definindo um parceiro de negócio, o cara quer te conhecer. O cara quer estar ali do lado. Então, se você atualmente tem uma estratégia digital que é tocada 100% interna, isso poderia ser um gargalo para você. Para tickets menores, você está falando de vendas aí 10, 15, 20, 30 mil, funciona super bem. Porque assim, tem um lance nosso que é... Porque eu te falei isso, o ticket é grande, mas assim, isso é longo prazo. E assim, o cara paga de início, ele paga, sei lá, vou botar 200 pra gente arredondar a conta. Tá. Ele paga aí 10% disso, 10%, 15% disso, e o resto... Ao longo do ano. Ao longo de 36. Tá. É 36. Tá. Então assim, o contrato anualmente ali tá na casa dos 50, 60. Por aí. Tá. E aí, o que acontece? O que a gente tem hoje de problema? E eu atrelo isso, a gente não tá no digital, tá? Que é a questão de
Quando eu chego no cara, ou quando o cara me liga, poxa, fulano indicou vocês e a gente queria trocar uma ideia. Quando a gente vai, já chegou alguém pesado em cima, com nome de mercado pesado, que o cara investiu pesado e aí ele não tem mais para investir no meu. E aí eu tenho que vir. Beleza, vamos fazer, eu vou te ajudar, vamos fechar uma parceria, mas aí eu tenho que vir descendo. Perfeito. Isso é um problema. Com certeza. Porque aí parece que eu não tô gerando valor. Eu não consigo entregar valor pro cara. Eu não consigo fazer ele enxergar um valor que eu tenho, por conhecer, ter know-how e etc, entregar tudo. Isso é uma coisa muito interessante, é uma discussão às vezes dura, mas eu me forço a refletir nisso o tempo todo. Será que de fato o negócio tem um diferencial? Ou será que é mais um player ali dentro? Porque se for mais um player ali dentro que entrega A, B, C e D e não tem um diferencial claro, você vai estar sempre esmagado na ponta do não valor, porque o cara tem 6 opções e ele vai, bater escopo técnico e vai escolher o menor preço. Então, assim, tem vários negócios que têm uma busca incessante por diferenciação e reclamam de não estar conseguindo se diferenciar de fato, mas eles não têm uma diferenciação de fato. E aí, a maneira que você pode se diferenciar é investindo mais que todo mundo para captar a pessoa no primeiro momento, para criar o relacionamento no primeiro momento. Porque os clientes que chegam aqui na Avelar, 90% deles, 10% chegam e querem bater preço, querem comparar proposta, mas 90% não é sacanagem. Olha aquele quadro ali. Tá vendo aquele nome do meio? Você conhece essa empresa? Conheço. Maravilha. Essa empresa fechou um contrato multimilionário com a gente, multimilionário, sem concorrência. Eu quero você e ponto. Eu quero você e ponto. Então, assim, a forma que você faz isso é não só tendo sido uma indicação forte, porque foi uma indicação que levou o nosso nome, os caras tinham um problema, e aí, estavam conversando, aí falaram assim, cara, conversa com o Rafa, conversa com a Avelar, porque eles vão te entregar isso aí. Então tem esse ponto, e aí tem a ver com o que você entrega na ponta do seu negócio, mas o motivo que eu criei isso em primeiro momento é porque a gente investe mais do que todo mundo na ponta do relacionamento, na ponta da criação de valor. E aí você causa esse efeito. Então, você tem como se diferenciar se você investir mais que todo mundo no relacionamento com as pessoas, entregando valor para elas. Porque na hora que elas chegam, elas não querem uma agência, eles querem a Avelar. Então, é um pouco esse o teu desafio, mas eu acho que você tem 3 áreas de auditoria, tá? Então, a primeira, o que vocês estão fazendo para ficar no top of mind das pessoas? De maneira que quando elas lembrem desse nicho, elas têm que lembrar de você e têm que lembrar com carinho. Tipo assim, esse cara me ajudou. Então, esse é um ponto. Número 2, na ponta da performance, provavelmente se você quer acelerar o crescimento, você vai precisar de mídia. E número 3 é a ponta do alinhamento de marketing e vendas. Então, quais são os touch points que você pode manter digitais para ter escala? Então, qualificar o lead, primeiro contato, segundo contato, validação. Vou fazer um funil legal, né? Mas dado o tamanho do que você faz, você provavelmente vai precisar, cara, de um tete-a-tete. Porque a pessoa alguém que vai se relacionar com você durante 3 anos é um parceiro de negócio. Sim. Então, assim, você vai querer conhecer o cara, você vai querer estar próximo, isso vai acelerar muito as vendas. Maravilha? Maravilha. Show. Beleza. Prazerzaço, cara. Prazer é tudo meu. Vocês criam software para ajudar as empresas a gerenciarem coisas de logística, é isso? A gente tem o software, a gente chama de WMS, né? Warehouse Management System. Tá, perfeito. E aí, gerencia tudo, cara. Desde estoque até chegada de material. Desde estoque, o que chega, caminhão, tem integração, a gente consegue integração com roleta, etc. Sim. A gente já tem know-how das grandes marcas aí do mercado, balança. Então, assim, a gente consegue gerar pro cara uma otimização bizarra do que ele estava fazendo antes, a gente costuma até dizer que era num papel de pão. Sim. Então, assim, cara, o ganho do cara, o cara liga e fala assim, cara, você consegue fazer isso pra mim? Você consegue fazer aquilo outro pra mim? Então, a gente consegue gerar outras demandas fora do que ele já tá aqui todo mês
cativo. Mas a dor que a gente tem é de conseguir chegar nesse cara, converter esse cara pra gente. E aí, quando a gente troca uma ideia, pô, o cara já pagou 1 milhão pra tal empresa e aí já não quer gastar tanto. Sim. Pô, beleza, o sistema de vocês é ótimo, mas, pô, eu gastei isso aqui. Top of mind. E agora eu só tenho isso. Top of mind. Maravilha. Ah, beleza. Boa sorte, viu, cara? Cara, obrigado. Prazerzaço. Obrigado. Prazer é todo meu. Boa.